Ok, pessoal, do oitavo ano. Bom, gente, tem uma revisão rápida aqui da aula que eu dei sobre voz passiva e voz ativa em inglês, passive voice. Então, para não perder tempo, vou começar logo aí. São poucos minutos dessa revisão, só para vocês encaixarem melhor aí na mente de vocês aí o que é e como se usa, como é que se faz a voz passiva na língua inglesa. Então, here is a detailed explanation of the active and passive voice. Isso quer dizer que isso é uma explicação detalhada da voz passiva e ativa em inglês. Deixa eu ver aqui. Então, what do we mean by voice? Então, o que é que nós entendemos de voice? O que seria isso, né? Voice é a forma do verbo que mostra se o sujeito da frase, o sujeito de uma frase, né, no caso, digamos assim, pratica a ação. Isso aí é a voz ativa. Quando o sujeito da oração pratica a ação, é a voz ativa. Ou ele sofre ação. Se ele sofrer ação, o sujeito, então aí é a voz passiva, ok? Então, voice is the form of a verb that shows whether the subject of a sentence does the action, the active voice, or it is affected by it, the passive voice. Exemplos. In the sentence, James hit the ball, né? Nessa frase aí, James hit the ball, quer dizer, James chutou a bola, digamos assim. The verb hit is in the active voice. Então, o verbo hit está na voz ativa, está no passado, hit. E é um verbo irregular. In other words, the form hit shows that the subject, James, did the action. Em outras palavras, deixa eu grifar aqui e mostrar, né? Em outras palavras, a forma hit mostra que o sujeito, James, ele praticou a ação. The sentence James hit the ball está na... aliás, a frase James hit the ball é uma, digamos assim, afirmação ativa, uma sentença ativa, voz ativa. In the sentence, the ball was hit by James. Na frase, the ball was hit by James, que significa a bola foi chutada por James, o verbo was hit, foi chutado, está na voz passiva. Observe que teve que acrescentar o verbo to be no passado. Por que no passado? Porque o verbo principal está no passado, na voz ativa. Então, na voz passiva é usado o verbo to be. Toda voz passiva é usado o verbo to be, que vai aparecer após o sujeito da voz passiva. E o sujeito da voz passiva era o objeto da voz ativa. Então, passive voice. In other words, the form was hit shows that the subject, the ball, was affected by the action. Ou seja, em outras palavras, a forma was hit, foi chutado, mostra que o sujeito, the ball, foi, digamos assim, afetado pela ação. The sentence, the ball was hit by James, a frase, a bola foi chutada por James, é uma frase passiva. Here are some more examples. Aqui estão mais alguns exemplos. The ball hit Janet. A bola atingiu Janet. Isso aí é a voz ativa. Na voz passiva, Janet was hit. Janet foi atingida. Geralmente, na voz passiva, sempre, né? Não é necessário usar o agente da passiva, ou seja, quem praticou a ação. Pode ver que não aparece aqui. Mas pode colocar também, como está nessa outra frase. Janet was hit by the ball. Janet foi atingida pela bola. Janet foi atingida, até hit já formou a voz passiva. By the ball é um complemento, pode até ser desnecessário no caso, certo? Mas quando for usado, o the ball vai aparecer o sujeito, o agente da passiva aqui, com o by, né? Precedido de by. Voz ativa. He wrote a letter. Ele escreveu uma carta. Na voz passiva, the letter was written. A carta foi escrita. Wrote é o passado. Written é o particípio passado. Depois eu vou explicar direitinho em outra aula como é esse particípio passado que é usado na voz passiva. E eu vou dar também o detalhamento de como se passar da ativa para passiva, isso na forma estruturalmente. The letter was written by him, quer dizer, a carta foi escrita por ele. Então, aqui eu usei him, né? Porque aqui tinha he, é sujeito. Quando ele passa a ser objeto, o pronome muda para him. Também já vimos isso aí na parte de pronomes.
a carta foi escrita por ele. Isso aqui não é necessário, mas se quiser colocar, pode, que é o agente da passiva. A voz ativa de novo. The mailman carried the mail. O carteiro levou a carta. O carteiro levou a carta. Aqui é o passado regular, que tem o verbo terminado em ed. Na voz passiva, que não precisa aqui do agente da passiva, né, o complemento, ou seja, quem praticou a ação. The mail was carried. A carta foi levada. Aí não tem dizendo por quem, porque não é necessário. The mail was carried by the mailman. A carta foi levada pelo carteiro. Aí colocou, mas não é necessário, como eu já disse antes. Kevin took a picture. Kevin tirou uma foto. Está no passado, o verbo took, o verbo irregular. Na voz passiva, a picture was taken. Uma foto foi tirada. Essa forma taken é o particípio passado do verbo take, que o passado é took, que está ali, né? A picture was taken by Kevin. Esse by Kevin é o agente da passiva, que não é necessário colocar na frase, mas se for colocar, tem que ser precedido de by. O Kevin apareceu, ele tem que ser precedido de by, para formar, né, dizer assim, quem praticou a ação. They took the kids for a walk. Então, eles levaram as crianças para uma caminhada, para um passeio. The kids, esse Y aqui não existe, né? Foi um erro aqui de digitação, olha, the kids, né? Então esse Y aqui não tem nessa frase. The kids were taken for a walk. As crianças foram levadas para uma caminhada, para um passeio. As crianças foram levadas para um passeio. Não é necessário colocar quem, até porque não tem nem dizendo aqui quem, está dizendo eles, né? Mas não tem especificando quem. The kids were taken for a walk. As crianças foram levadas para um passeio. By their moms, por suas mães, né? Mas, ou então colocasse assim, by them, mas não é necessário colocar isso aqui. Então, supondo que for pelas mães, né? Vê na foto aqui, mas pode ser que não seja também as mães, né? Mas colocou aqui porque está dizendo que foram pelas mães que eles foram passear, levadas para passear. E aqui foi a atividade que eu deixei para vocês fazerem do livro, da página, se eu não me engano, a página 16, tá? Passive Voice. Expliquei na aula como é para fazer, certo? Então tem aqui essa primeira questão para colocar verdadeiro ou falso. Então aqui, olha, A, B e C. Onde for verdadeiro, coloca T, que é de true, verdadeiro. Onde for falso, coloca F, que é de false. Então vocês vão ler isso aqui. Aqui está explicando, procure traduzir aí, dê um jeito aí de traduzir essas 3 frases pelo Google Tradutor, qualquer coisa, mas procure traduzir. E outra coisa, também está fácil de entender, né? The focus of the sentence in the passive voice is on the actions and not on who or what performed these actions. Né? O foco das frases na voz passiva está na ação e não em quem ou o que desenvolveu essas ações. Então, isso aí, a B e a C vocês traduzem, coloca se é verdadeiro ou falso. Making sense, fazer esse outro exercício aqui também, né? Two of the sentences above were reformulated. 2 das frases acima foram reformuladas. Read them and write in your notebook the options that complete the rules below. Bom, aqui diz o seguinte, eu não quero, na realidade, que faça bem isso aqui. Eu quero esse aqui, olha. Na passagem da voz ativa para a passiva, o objeto da sentença na voz, aí você diz aqui, se é passiva ou ativa, se torna sujeito da sentença na voz, aí diz aqui, se é ativa ou passiva. Na passagem da voz ativa para a voz passiva, o verbo to be entra na formação junto com o particípio passado do verbo regular ou principal, né? Aí você bota aqui, irregular ou principal. Na voz passiva, o to be é usado no tempo em que estiver o verbo na voz ativa e concorda com o novo, aí tem aqui, né, objeto ou sujeito, que é exatamente o que vai aparecer, porque o que era objeto passou a ser sujeito, aquela coisa toda que já é explicada. E aqui no 2, número 2, in your notebook, write the following sentence using the passive voice. No seu caderno, reescreva as frases a seguir usando a voz passiva dessas 3 frases. Vocês vão usar a voz passiva dessas 3 frases. Então, escreva no caderno isso aí. Para me entregar na próxima segunda-feira. Segunda-feira é que dia? Deixa eu me ver. Hoje é 13, né? 14, hoje é amanhã 14, 15, é 17, se eu não me engano, né? Segunda-feira.
Então, a próxima segunda-feira vocês mandam para o meu privado do WhatsApp, tá bom? Cada um coloque, né, para ver direitinho, que eu vou analisar, tá? Para ver o que vocês realmente fizeram, tá bom? Valeu, gente. Um abraço.